A história da nossa família no ramo da carne é uma história que começa na Hungria, por volta de 1830, e até hoje, em 2010, muita coisa diferente aconteceu. Meu pai chegou aqui, quando ele comprou o primeiro açougue em 1958, deu uma volta comigo, eu tinha 11 anos na época, deu uma volta comigo e no raio de 1 quilômetro ele mostrou 10 açougues. Eu falei, escuta, mas 10 açougues, será que nós vamos ter oportunidade de vender aqui? Ele falou, meu filho, se tem 10 açougues, é porque tem muita gente querendo comprar carne. É só a gente trabalhar melhor que os outros que nós vamos conseguir ter um bom resultado. Acho que ele acertou. Meu filho Daniel, que é quem toca a empresa hoje, é a 5ª geração da família que cuida desse mesmo assunto que é carne. Então você imagina como esse negócio é vasto. Se nós, desde a Hungria, desde 1830, que são nossos registros mais antigos, a gente sempre trabalhou com carne e nunca fez outra coisa que não fosse trabalhar com carne. O contrafilé é aquela carne que antigamente era bem desprestigiada. Hoje, como a carne melhorou, o boi melhorou, a produção melhorou, e como os argentinos trouxeram para cá o hábito do bife de chouriço, do bife ancho, ele acabou meio que ressurgindo das cinzas e acabou sendo hoje uma das carnes mais apreciadas nas churrascarias. Começa na parte traseira do animal, alcatra, quadril, continua para cá em direção à parte dianteira do animal, acém, pescoço, etc. No lado de cá o contrafilé, como a gente chama no Brasil, e no lado de cá a bisteca de boi, que é o nome mais conhecido. Os argentinos chamam de bife de chouriço e bife ancho. Então vamos cortar aqui. Vou cortar primeiro um pedaço do bife de chouriço. Esse é o bife de chouriço. Agora vou cortar lá do oposto da peça, do lado da bisteca, do lado do bife ancho, que para mim é a parte realmente mais saborosa da peça. Não parece 2 pedaços da mesma carne. Então essa parte do bife ancho, pela gordura, pela quantidade maior de gordura entremeada, acaba sendo uma carne muito mais macia. E a parte do contrafilé, que é o bife de chouriço, a gente sente já na mão que é uma carne um pouco mais firme, tem fibras mais firmes. Então é por isso que a grande preferência aqui no Brasil acaba sendo sobre o bife ancho, que é essa ponta mais voltada para a parte dianteira do animal. Uma carne muito gostosa. Sempre, em qualquer boi, ele tem maior marmorização, maior quantidade de gordura entremeada que a parte do lado do contrafilé. Agora, curiosamente, são 2 carnes da mesma peça. A picanha, ao contrário de muitas carnes, não é um corte inteiro, é um pedaço de um corte. Então nós temos a picanha que começa no triângulo, chega num certo ponto, alguém corta, e o que vem daqui para cá? Daqui para cá é o coxão duro. Enquanto a picanha tem um corte mais ovalado, ele é picanha. Quando ele começa a aumentar de altura, começa a ficar realmente uma peça mais quadrada, para que tem coisa errada. Então é muito importante a gente observar uma picanha com gordura, com cobertura de gordura, com gordura entremeada, e que a picanha seja realmente picanha. Como a picanha é um pedaço de uma carne maior, onde daqui para cá é o coxão duro e daqui para cá é a picanha, é óbvio que essa ponta é mais dura do que essa, porque o coxão duro com esse nome não podia nunca ser uma carne macia, tem uma carne mais dura. Então
É óbvio que ela começa sendo mais macia e vai ficando menos macia à medida que ela vai chegando perto do coxão duro. A partir do momento que vira coxão duro, é uma carne mais dura. Então, também é importante saber o seguinte, que o churrasqueiro vai guardar para sua turma os pedaços mais da pontinha, que são sempre mais macios. E esses últimos pedaços são realmente, em qualquer picanha, são menos macios. Então, o correto é você cortar contra a fibra, mas muita gente acaba cortando meio na diagonal de comprido, que é para democratizar um pouco a carne, a parte macia da parte mais dura. Então cada um leva um pedaço de cada ponto da picanha. Na verdade, o bom mesmo é cortar com o mando figurino, é cortar assim, ó. E aí o que você tem são os bifes de picanha, como todo mundo gosta de ver na churrasqueira. Uma das carnes mais populares do churrasco de hoje é a fraldinha. A picanha, assim, a grande carne de churrasco, mas cada vez mais as pessoas estão gostando, a fraldinha, estão procurando a fraldinha, e aqui entre nós é uma carne muito boa e que custa 30% a menos. Então vamos pensar um pouquinho também na parte do bolso na hora de fazer o churrasco, não só na parte da boca. A fraldinha é uma carne lisa, a gente tem com muita clareza o sentido das fibras da carne. Então, na hora de cortar, você vai pegar uma fraldinha e vai começar a cortar nesse sentido. Não é natural cortar ele nesse sentido de comprimento. No entanto, você tem que cortar de comprido, porque aí sim você está cortando as fibras no meio. Quando você vai cortar transversalmente a fibra com uma peça meio comprida, às vezes é meio difícil fazer aquele corte comprido. Então não tem problema nenhum. Assou a carne encolhe, vai ficar mais grossa. Uma fraldinha leva 20, 25 minutos, é rápida para assar, sempre um calor bem intenso. E depois que ele estiver pronto, a gente corta no meio e depois corta na transversal. De preferência também com a faca um pouco deitada. Não é que vai melhorar ou vai piorar a qualidade da carne. Agora a aparência visual melhora. A gente come com os olhos, né?